Muito bom dia, galera. Saudações Cruz Maltina, chegando aí para mais um vídeo aqui do seu canal Fala Vascão, né? Vamos começar esse vídeo aí, né? Falando de Pedrinho, vamos falar sobre Payet, Rafael Paiva, né? Pré-Libertadores, né? Vamos falar sobre esses assuntos aí, né? Então, conto com você, conto nesse vídeo, conto com a sua contribuição, conto com o seu like, com a sua inscrição, né? Com o seu comentário, né? Então, dá essa moral aí pra gente, né? Lembrando que nós temos lives todos os dias a partir das 18 horas, então dá essa moral aí pra gente. Você que quer fazer parte da família Vascão, vire membro do nosso canal. Tá aqui o QR Code, né? E também tem o link aqui na descrição embaixo. E também tem o botãozinho lá do YouTube de membro. Então, dá essa moral pra gente, vire membro aí do nosso canal e nos ajude a cada dia a trazer mais conteúdo, porque nosso canal tá ficando muito legal, muita participação da galera. A galera tá chegando junto, tá comentando junto com a gente, tá fazendo o canal ficar bem legal, né? Então, conto com a sua contribuição. Né? Vamos começar aqui com os assuntos que eu separei para você. Primeiro, eu gostaria muito de falar, né, de Dimitri Payet, tá? Gostaria muito aí da opinião de vocês de Dimitri Payet, né, que o Payet, ele não, né, tá aqui na tela para vocês, né, Dimitri Payet, ele não viajou, né, para jogar contra o Curitiba, né, Payet que alegou aí dores musculares, né, durante a semana, e foi feito, né, um exame de imagem, né, lá no Payet e não detectou nenhuma lesão, né, no Payet, né? Então, assim, ele ficou numa situação desconfortável, né? Pois ele pediu para não viajar, pois o jogo era fora de casa, né? Então, o blog, né, lá do Diogo Dantas apurou, né, que ele pediu para ficar fora da relação, mas a comissão técnica não queria abrir mão de jeito nenhum do Payet, né, após não constatarem lesão. Né, e com isso, o Rafael Paiva relacionou Felipe Coutinho, que, mesmo sem condições, atuou por alguns minutos e ainda vindo de lesão, né, o que deixou a situação do Payet ainda mais sem explicação. Né? Então, assim, o Payet ficou né, assim, pelo elenco, né, pela torcida, assim, a torcida ficou meio assim com o Payet, né? O elenco não sei como é que viu essa situação do Payet, né? Que, visto que muito deles às vezes faz um esforço, né? Para poder jogar machucado, com dor. Verratti é um que atuou, né, no início do ano, não sei se vocês lembram, com a costela, né, machucada, né? Fez esforço assim para estar em campo e o Payet pediu para jogar. E essa não foi a primeira vez, né, que o Payet faz isso, né? Contra o Atlético Mineiro, ele pediu para não atuar, para poder se condicionar cada vez mais. E com isso o Coutinho antecipou a estreia dele, né? Naquele jogo lá contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, que nós perdemos de 2-0 lá para o Atlético Mineiro, né? Então o Payet, né, está sendo muito mal visto aí pela torcida do Vasco. O Payet tem uma parte bem grande da torcida do Vasco, tem um carinho enorme por ele, né? E com isso, ele meio que, a torcida meio que fica dividida com ele, né? Nós fizemos uma live ontem à noite aqui, né? E a galera do chat estava bem dividida quanto ao Payet. Uma galera gosta do Payet, quer a permanência dele, desde que ele abaixe o salário também. E tem uma outra que já deu o que tinha que dar, quer que o Payet saia do Vasco, não fique, né? Porque ele jogou um jogo bem contra o Bahia, depois contra o Botafogo se escondeu, né? Só toquinho para trás. E ontem, tendo condições, segundo o departamento médico, não existia lesão. Mesmo assim, ele pediu para não participar desse jogo aí contra o Internacional. E você, eu gostaria muito da sua opinião aí sobre o Payet. Você queria que o Payet continuasse no Vasco? Você queria que o Payet já deu para ele conversar final do ano com o Pedrinho, chegar a um acordo lá e romper o contrato? Lembrando que o Payet, ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano, né? Se eu não me engano, é é, meio de junho, alguma coisa. Acho que o contrato do Payet vai até o meio de junho, né? Então, assim, qual é a sua opinião sobre o Payet? Deixa aqui para mim nos comentários para a gente saber. Lembrando que a gente responde todos os comentários, tá? Um outro assunto que eu quero trazer com vocês aqui é sobre Rafael Paiva, tá? Outro que está sendo muito contestado pela torcida do Vasco, né? Pelas incoerências dele, né? De substituição, de montagem de elenco, né? Então, assim, tá uma pressão muito forte para cima do Rafael Paiva, tá? Lembrando que o Rafael Paiva, desde que ele assumiu o Vasco, ele havia passado 27 partidas sem sofrer derrota por mais de 2 gols. E nas últimas 6, ele sofreu 3 derrotas
por 3 gols de diferença. Contra São Paulo, contra Botafogo e contra Fortaleza, né? E o Rafael Paiva, ele disse na coletiva, né, que o Vasco precisa voltar a pontuar, né? Ele vai buscar alguma solução, mudança de peças, mudança de esquema, né? Lembrando que o Vasco volta a treinar, acho que na terça-feira ou na quarta-feira, que os jogadores ganharam 2 dias de folga, desculpa, e volta a treinar terça ou quarta-feira, né? Então a gente joga contra o Internacional, que vem de uma sequência muito boa, é um dos times que mais pontuou, aí acho que é o líder do segundo turno, em São Januário, é uma partida que é às 20 horas, e o Vasco precisa da vitória nessa partida, e vai pegar um adversário muito forte, e o Paiva tem esses dias aí para poder fazer uma mexida, para mudar alguma coisa, para fazer esse time voltar a jogar. Eu pontuei na live ontem à noite que eu vejo que o Vasco esqueceu seu DNA, que era garra, marcação, não deixar um minuto o adversário respirar. A gente dava uma pressão em cima da jogada, onde estava a bola, a gente fazia uma pressão, né? Então era uma coisa assim, a gente via o Vasco, que era um time limitado, mas brigar até o final. Desde quando o Vasco passou a querer atuar de forma de igual para igual com certos adversários, o Vasco passou dificuldade. Então o Paiva vai ter que rever isso aí, né? Porque a pressão em cima dele está grande, né? Então ele vai ter que rever isso aí. Então deixa aqui nos comentários também o que você está achando aí do Rafael Paiva. Você acha que ele deve ficar para o ano que vem? Deve renovar contrato para o ano que vem? Ou não? Já bateu no teto? É o que tinha que dar. E se você tem alguma esperança ainda com o Rafael Paiva ou não? Deixa aqui para mim nos comentários, tá? Que eu vou passar aqui para o próximo assunto, falando de pressão. Outro que está recebendo uma pressão enorme da torcida do Vasco é esse rapaz aí, né? Pedro Paulo, né? Nosso presidente, o nosso querido Pedrinho, né? Que ídolo como jogador em campo, agora está numa nova fase como presidente do Vasco. Então ele está sofrendo uma pressão danada, está bloqueando algumas pessoas no Instagram, né? As pessoas estão lá indagando ele está bloqueando essas pessoas no seu Instagram pessoal, tá? Pedrinho, assim, eu gosto muito dele, acho que faz um trabalho, de certa forma, legal no Vasco, né? Tirou o Vasco ali daquela empresa, vem fazendo um trabalho de reestruturação, elogiado pelos jogadores, Pablo Verrete, alguns jogadores elogiam o trabalho dele, mas uma das críticas que a gente faz muito na live do Pedrinho é que ele não fala, né? Vem com essa notinha, alguma coisa no Instagram, então ele tem que vir a público, dar mais entrevista. O Vasco é um clube democrático, um clube aberto, né? Então, se a gente criticava as outras gestões por estar fechada, a gente critica essa também. Então ele tem que vir a público, tem que dar entrevista, marcar coletiva com alguns repórteres para dizer o que está acontecendo, o que não está acontecendo, porque às vezes ele pode estar até certo em alguma situação, mas como você não se comunica, você vai passar por errado nessa história. Então, assim, Pedrinho tem que falar, tem que dar a cara, né? A gente critica também a forma que a nossa janela de transferência do segundo turno foi muito ruim. A do ano passado, Paulo Brax, que a gente criticava, foi uma janela, de certa forma, boa, que nos tirou de uma segunda divisão. Então o Pedrinho fez uma janela aí de transferência aí, Jean Davi, Maxime, que a torcida pede, não joga, Jean Davi, que até agora não disse para que veio, a torcida já está irritadíssima com ele. Então a gente pode se dizer que foi uma janela ruim. Zagueiro que a gente precisava era prioridade, não trouxe. Então, assim, ele tem que vir a público, tem que falar, não é ficar se escondendo. Porque se você não botar a cara, não adianta, você só vai tomar, só vai apanhar, apanhar, apanhar. E se você, de certa forma, botar a cara, vier falar, você meio que você esfria os ânimos da torcida, né? Porque você está dizendo o que está acontecendo, você está botando a cara. Então, assim, o Pedrinho, ele tem que falar. É uma coisa que a gente vê, a gente comenta muito sobre isso, é que ele tem que falar, né? Mas o trabalho dele para mim até agora, de certa forma, é regular, né? Mas a gente tem que cobrar melhoria, tem que estar sempre querendo melhorar, claro, de forma justa e de forma correta, sem nenhuma ofensa, sem nenhuma que isso aí não é legal, né? Então, assim, tem que ser cobrado, tem que ser cobrado, tem que falar mais, Pedrinho, tem que botar a cara, né? Então, galera, vamos para o último assunto aqui, né, que eu separei para vocês, né? Eu separei aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, né? E com os jogos que terminaram aí da 33ª rodada no sábado,
E o campeonato terminou de uma certa forma para a gente, nós terminamos no mesmo lugar, mesmo com a derrota. O Vasco se manteve, né, ali no nono lugar, mas o Corinthians, que está em décimo, chegou. O Grêmio perdeu, continuou ali em 38º, com 39 pontos, com 12, décimo segundo lugar. O Vitória também perdeu para o Corinthians dentro de casa e o Fluminense também perdeu, né? Então, assim, para a gente não mudou muito. O que mudou, né, que no caso ontem, né, o time lá da Gávea lá ganhou a Copa do Brasil. E com isso, praticamente está garantido que o Campeonato Brasileiro vai virar G8, tá? Praticamente certo isso, porque eu acho que só uma catástrofe tira o time da Gávea ali do sétimo, oitavo lugar, né? Hoje é no nono lugar, que é o Vasco. Para ele, para o time do Flamengo, são diferença de 15 pontos. E restam apenas 15 pontos para disputar o Vasco. Então, eu acho que nem se o Vasco ganhar todos os jogos, o Vasco consegue ultrapassar o time da Gávea, até porque eles vão ter um empate, alguma coisa assim. Então, praticamente, o Campeonato Brasileiro já virou um G8, tá? E com o Cruzeiro na Sul-Americana, o Cruzeiro que ganhou na rodada, foi a 47 pontos. O Cruzeiro tem um jogo aí numa final da Sul-Americana. E o Cruzeiro ganhando esse jogo, essa Sul-Americana, e ficando ali entre os nove, acima do G9, o Campeonato Brasileiro vai virar G9. E se o Campeonato Brasileiro virar G9, hoje o Vasco está na, na tabela de classificação virando G9. Claro que a gente não pode ficar mirando G9, porque vai que o Cruzeiro não ganha essa Sul-Americana, aí acontece do Vasco não pegar o G9. O Vasco tem que virar o G8. Lembrando que o Bahia, que é o time que está acima da gente, nos últimos 5 jogos, o Bahia somou 1 ponto. Tá? E o Vasco, nos últimos 5, somou 4. Né? Então, assim, mesmo a gente tendo caído muito, né, tecnicamente, tem perdido muitos pontos, né? A gente ainda conseguiu pontuar mais do que o Bahia nos últimos 5 jogos. Claro que é muito pouco, né? O Vasco tem que pontuar mais, tem que fazer uma pontuação legal, né? Eu acredito que a gente tenha chance nessa pré-Libertadores, né? Ontem na live nós comentamos sobre isso. Tem uma galera falando, Leco, mas se a gente jogar o futebol que está jogando, a gente não consegue. Sim, se o Vasco continuar jogando futebol que está burocrático, medroso, sem marcação, sem intensidade, a gente realmente não consegue. Mas se a gente conseguir voltar aquele futebol de marcação, né, de garra, de vontade, de disputar toda dividida, né, como se o jogo fosse um prato de comida, eu acho que o Vasco tem grande chance de sim conseguir essa vaga aí no G9. Eu confio muito, né? E você, o que que acha? Deixa aqui nos comentários para mim, Leco. Não concordo nada com o que você falou desse vídeo. Leco, concordo, discordo? Deixa aqui para mim, deixa a sua opinião aqui pra gente, que a gente possa debater. E aí, lembrando que hoje, 18 horas, a gente vai ter uma live, vai fazer um apanhado muito grande disso aí. E eu conto com a sua presença lá, conto com a sua audiência, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Te agradeço por ter chegado até aqui com a gente, né? Muito obrigado, saudações Cruz Maltina, né? Deixa eu voltar aqui para a tela principal para a gente voltar na primeira tela aqui para ficar melhor, né? Para ficar menos feio. Então, obrigado, né? Todo mundo que chegou até aqui. Saudações Cruz Maltina, tá aqui nossas redes sociais também. Se você não segue a gente, segue lá também. Nos ajude aí, ó. Vamos tentar chegar nesse vídeo aí a 1.350 inscritos, né? Dá essa moral pra gente tentar até o final do ano aí bater 1.500 inscritos. Então dá essa moral, né? Saudações Cruz Maltina, como termina o vídeo para vocês aqui, ó. Ao Vasco tudo, galera. Fiquem com Deus. Até amanhã. Fui!